O olhar de Lu Seng continuava afiado e frio como fragmentos de gelo enquanto ele batia ritmicamente um dedo na superfície de mogno da mesa, o som oco ecoando no silêncio tenso. Poupe os detalhes inúteis, ordenou ele, com a voz sem qualquer calor, vá direto ao ponto. Harold se endireitou e assentiu rapidamente antes de começar uma explicação concisa. Ele explicou que o indivíduo conhecido como Guide era um poderoso especialista marcial transcendental vindo de uma civilização muito mais avançada que a deles. Embora seu nível real de cultivo fosse um mistério, rumores diziam que estava muito além do Rank 9, provavelmente alcançando o lendário M-Rank ou talvez até mais alto. Essa figura enigmática pairava como uma sombra sobre Vainstar desde o início da Era das Artes Marciais, guiando o rumo da evolução do planeta. Sempre que o planeta chegava a um ponto em que muitos Rank 9 Martial Saints surgiam, o Guide descia dos céus para impor uma nova ordem global, forçando as nações a coletarem sistematicamente energicristais e outros recursos preciosos do planeta. O Guide funcionava como um supervisor distante, mantendo uma política de não interferência nas disputas geopolíticas entre nações ou nas vinganças pessoais entre Martial Saints. Para ele, fronteiras e impérios não tinham importância. No entanto, essa tolerância tinha um limite claro. Se a taxa de mortes de Rank 9 Martial Saints se tornasse excessiva, o Guide sairia das sombras para exercer uma pressão esmagadora e aplicar uma punição rápida e devastadora nos responsáveis pela instabilidade. Os olhos de Lu Seng brilharam com uma intensidade predatória enquanto ele se inclinava para a frente, uma luz calculista dançando em suas pupilas. Ele disparou uma série de perguntas rapidamente, com um tom curioso, mas carregado de significado. Então me diga, começou ele, a queda repentina de 3 Martial Saints seria considerada uma perda excessiva aos olhos dele? Isso já seria suficiente para provocar a intervenção dele? Harold engoliu em seco, com a garganta seca, enquanto balançava lentamente a cabeça em incerteza. Eu realmente não posso dizer. Ninguém jamais conseguiu decifrar os critérios ou o padrão de julgamento que o Guide usa, mas pessoalmente acredito que a situação atual ainda não seja grave o suficiente para provocá-lo. A história mostra que a última vez que ele agiu diretamente foi durante a catastrófica Long Shield War, um conflito que resultou na morte de mais de 30 Martial Saints. Na verdade, o estilo administrativo do Guide é bastante distante, ele geralmente só se preocupa com 3 pilares críticos de gerenciamento planetário. O primeiro é a cota obrigatória de produção de energicristais. Se a taxa de extração cair abaixo do esperado, a insatisfação do Guide é clara e assustadora. Nos casos mais graves de negligência, ele já chegou a exigir que os próprios Martial Saints governantes compensem o déficit drenando suas próprias reservas de energia refinada. O segundo é o controle das invasões de bestas alienígenas. Essas ameaças subterrâneas e extraterrestres precisam ser suprimidas e mantidas sempre abaixo de um nível de segurança definido. Se ocorrer um motim inesperado ou um grande aumento na atividade das bestas, é dever absoluto dos Martial Saints irem para a linha de frente imediatamente para conter o caos e garantir que o planeta continue estável para a colheita de recursos. E o terceiro, Harold parou, um arrepio involuntário percorrendo sua espinha como se um vento congelante invisível tivesse atravessado a sala, gelando seus ossos. Harold encarou Lu Seng diretamente, reunindo toda a coragem que tinha para dizer o último tabu. Sem autorização explícita do Guide, nenhum especialista marcial que ultrapasse os limites do Rank 9 pode existir em Vainstar. Há muito tempo suspeitamos que essa restrição é uma medida calculada para garantir a coleta eficiente de recursos sem interferência interna. Para o resto da galáxia, nosso mundo é apenas designado como planeta de recursos de nível 1, número S256. Lu Seng ouviu atentamente, com a mente correndo enquanto comparava a explicação de Harold com suas próprias teorias, percebendo que a realidade sombria se alinhava quase perfeitamente com suas suspeitas. Exatamente como eu suspeitava, pensou Lu Seng, com a expressão indecifrável. Essa revelação bate quase perfeitamente com as pistas fragmentadas e as verdades estruturais que consegui montar dentro da simulação do meu treinamento em estado de sonho. Independentemente de o planeta ser capaz ou não de produzir artistas marciais de rank 10, a estratégia geral era clara: o poder nativo do planeta precisava ser rigidamente limitado.
Ao guiar a civilização apenas o suficiente para resistir à ameaça constante das invasões de bestas alienígenas, os supervisores poderiam colher recursos de alto nível enquanto mantinham a força marcial do planeta dentro de um nível controlável. Isso impedia o surgimento de um único indivíduo dominante que pudesse suprimir o nascimento de outros especialistas ou se rebelar contra o sistema, algo que acabaria desperdiçando o potencial do planeta. Lu Seng permaneceu em silêncio por um momento, enquanto o complexo mecanismo do sistema colonial do Gaide se tornava totalmente claro em sua mente. Lu Seng quebrou o silêncio, sua voz baixa e investigativa enquanto continuava com as perguntas. Então vamos considerar uma hipótese. O que realmente acontece se alguém consegue quebrar as correntes do Rank 9 e realmente nasce como um especialista acima disso? Qual é o procedimento nesse caso? Essa é uma pergunta que eu simplesmente não posso responder, disse Harold, com o rosto se contorcendo em uma expressão de amarga resignação. Na verdade, algo assim é considerado funcionalmente impossível. O caminho específico para avançar e o conhecimento necessário para transcender o Rank 9 são completamente monopolizados e controlados pelo próprio Gaide. Sem uma direção clara ou os mapas espirituais necessários, a própria ideia de um avanço se torna um esforço inútil, como escalar uma montanha que não tem topo. Qual seria o sentido de lutar? Enquanto dizia essas palavras pesadas, Harold observava Lu Seng atentamente, procurando qualquer sinal de choque, compreensão ou ambição escondida no rosto do jovem. No entanto, a expressão de Lu Seng era uma fortaleza impenetrável, seu rosto não mudou nem um pouco, e seus olhos permaneceram calmos e profundos como um lago escuro e sem luz. O jovem fechou lentamente os olhos, recolhendo-se aos corredores privados de sua mente para processar todas aquelas informações em silêncio por um longo e pesado momento. Quando Lu Seng finalmente abriu os olhos, eles brilhavam com uma luz renovada e intensa, quase iluminando a sala inteira. Ele se inclinou para a frente, e a presença dele pareceu dobrar de intensidade enquanto perguntava com urgência clara: "Me diga, quando o Gaide está previsto para fazer sua próxima descida?" Harold, pego de surpresa por essa mudança repentina de energia, respondeu à pergunta de Lu Seng com total honestidade. O Gaide deve chegar dentro de alguns meses, embora a data e a hora exatas sejam mantidas em segredo absoluto. Os representantes oficiais da World Martial Arts Association sempre são enviados para recebê-lo, mas já é certo que sua chegada sempre acontece depois que o World Grandmaster Tournament termina, quando a contagem final dos Energy Crystals já foi concluída. Uma expressão de compreensão apareceu no rosto de Lu Seng quando ele conectou as últimas peças do quebra-cabeça. Entendi. Então, na verdade, o World Grandmaster Tournament nunca foi realmente sobre esporte ou glória. Ele foi criado especificamente como um mecanismo centralizado para coletar, contabilizar e depois redistribuir os Energy Crystals para as várias facções sob a supervisão dele. Exatamente, confirmou Harold, com o rosto ficando amargo de ressentimento. Qualquer organização que possua um especialista no nível de Martial Cent pode participar e garantir uma parte. Suspeito que a Dark Star e a Black Demon Society ficaram gananciosas e quiseram uma fatia maior, então conspiraram contra minha facção Huangin. Para eles, quanto menos jogadores na mesa, maior a fatia do bolo de energia para quem sobra. Lu Seng ignorou completamente as manobras políticas das facções menores. A mente dele estava focada em algo muito maior. Ele captou outra implicação muito mais importante nas palavras de Harold. Se é assim, então vai haver uma grande concentração de poder. Um número enorme de Martial Cents deve aparecer nesse World Grandmaster Tournament, certo? Essa avaliação está correta, respondeu Harold com um aceno sombrio. É seguro dizer que praticamente todo Martial Cent ativo no planeta, exceto aqueles incapazes de viajar, estará presente no torneio. É o único momento do ano em que o poder máximo do mundo se reúne em um único lugar. Excelente! Um brilho estranho e quase assustador apareceu nos olhos de Lu Seng, uma mistura de expectativa e cálculo frio, enquanto ele se levantava de repente. O ar na sala parecia vibrar com seu movimento. Então está decidido. Quando chegar a hora do torneio, eu vou com você. Vê, você realmente viria conosco? Um sorriso de alegria pura apareceu no rosto de Harold, substituindo completamente a ansiedade de antes.
Seria a maior honra possível para a facção Huang em ter você ao nosso lado. Instintivamente ele colocou a mão esquerda no peito e fez um gesto formal de etiqueta ocidental antiga, tentando ao mesmo tempo controlar o coração acelerado. Com um monstro como Lu Seng como aliado, a força da facção deles agora estava além de qualquer dúvida. A quantidade de Energy Crystals que poderiam garantir dessa vez seria tão grande que traria uma prosperidade que eles nunca ousaram imaginar. Lu Seng colocou as mãos nos bolsos e manteve aquela postura relaxada e naturalmente confiante. Ele assentiu satisfeito. Fique tranquilo, eu não tenho interesse no dinheiro pessoal de vocês. Meu preço é simples, quero a entrega total de todos os recursos pertencentes a Darkstar e a Black Demon Society depois que eles forem resolvidos. Ele fez uma pequena pausa, com um sorriso leve e misterioso surgindo no canto da boca, como se tivesse lembrado de algo divertido. Ah, e mais uma coisa, cuidem bem do professor Nepson. Não deixem ninguém quebrar as pequenas ilusões maravilhosas dele por enquanto. Afinal, tecnicamente eu ainda devo 2 desejos ao homem. Harold assentiu freneticamente, como um cão fiel querendo agradar. Claro, Excelência. Tudo será feito exatamente como o senhor ordenou. Certo. Então eu vou indo. Sem dizer mais nada, Lu Seng virou e saiu da sala de conferências, seus passos silenciosos e firmes. Harold ficou parado, gravando mentalmente cada palavra que Lu Seng tinha dito para garantir que tudo fosse cumprido perfeitamente. De repente, um pensamento o atingiu, fazendo um choque de alerta atravessar sua mente. Com medo de perder a chance, Harold correu até a porta e gritou, "Espere, grande senhor! Se me permite fazer uma última pergunta, qual é o nível atual da sua força? Em que posição o senhor está na hierarquia de poder?" Lu Seng parou no meio do passo e virou a cabeça apenas o suficiente para lançar um olhar casual de lado para Harold. Sua voz era leve, quase indiferente, como se a resposta não tivesse importância. "Minha força? Você está perguntando sobre meu rank? Eu atualmente estou no rank 8, eu acho." Ao ouvir isso, o coração de Harold disparou com uma excitação secreta. Ele ficou parado ali murmurando para si mesmo, convencido de que Lu Seng estava sendo modesto ou falando de forma enigmática. Na cabeça dele, a explicação era clara. Rank 8? Ele deve querer dizer que alcançou o lendário M-Rank ou talvez algo ainda maior. Para alguém do nível dele, o antigo sistema de classificação deve parecer coisa de criança. Mas no segundo seguinte o significado literal das palavras atingiu a mente de Harold como uma onda gigantesca, causando uma reação física violenta. "Espera", ele disse rank 8. A boca dele caiu tanto que parecia que ia se soltar, e os olhos quase saltaram das órbitas. Seu rosto ficou completamente deformado pelo choque absoluto, parecendo um macaco completamente perdido. "Meu Deus, só rank 8? Você só pode estar brincando. Esse nível de poder vindo de um simples rank 8. Nota: enquanto as ondas de choque do poder de Lu Seng se espalham pelo mundo, a história de Jansin Devil Awakening The System continua. Nossos mestres arquivistas da Xiao reuniram uma saga visual épica de 44 horas mostrando o Deus solitário dominando os céus e a rebelião de seus 9 discípulos cruéis. Esse arquivo lendário está linkado nos comentários, ignorá-lo seria um arrependimento eterno. Lu Seng havia se mudado para uma suíte incrivelmente espaçosa e luxuosa, uma verdadeira obra-prima arquitetônica onde todas as paredes eram feitas de vidro do chão ao teto. O quarto oferecia uma vista panorâmica de 360 graus do vasto oceano brilhante. A luz intensa do meio-dia inundava o espaço, e o cheiro salgado e refrescante da brisa do mar entrava pela varanda aberta. O jovem estava ali no meio de toda aquela grandiosidade, com as mãos nos bolsos, exalando uma confiança tranquila que combinava perfeitamente com a paisagem diante dele. Ao redor de Lu Seng estavam vários recipientes enormes, de tamanho industrial, cada um cheio até a borda com água cristalina e pura de Qingling. Com um leve movimento de vontade, ele ativou seu poderoso poder mental, fazendo a superfície da água ondular e tremer. Aos poucos, grandes esferas de líquido começaram a desafiar a gravidade, flutuando para fora dos recipientes e pairando no ar como orbes transparentes de diamante líquido.
Em poucos momentos, uma massa densa e brilhante de água pura flutuava firmemente sobre o centro de sua palma, sustentada por uma força telecinética invisível. Lu Seng estreitou os olhos, observando a pureza do líquido por um instante antes de murmurar: acho que está na hora de ver se esses métodos antigos realmente servem para alguma coisa. Vamos tentar. Usando sua mente com precisão cirúrgica, Lu Seng manipulou a água flutuante, esticando-a em um delicado fluxo espiralado de líquido rosado claro que se curvou pelo ar diretamente até sua boca. Ele bebeu profundamente, sua garganta se movendo em um ritmo constante, como se seu corpo estivesse sincronizando com algum pulso místico do universo. Depois de um longo gole contínuo, algo que teria afogado qualquer pessoa comum, Lu Seng abaixou a mão com uma expressão levemente satisfeita. Ele limpou uma gota no canto da boca e soltou o ar lentamente. Essa Kingling Water, na verdade, não é nada ruim. Bem refrescante. Essa água lendária vem exclusivamente das fontes mais profundas de uma cadeia de montanhas remota no Northern Shin Kingdom. Conhecida como a substância quimicamente mais pura do planeta, ela passa por mais de 100 processos complexos de refinamento antes de ser considerada própria para consumo. Uma garrafa de apenas 500 ml custa o equivalente às despesas anuais de uma família comum, tornando-se um luxo impensável para qualquer pessoa fora da elite absoluta. Lu Seng acabou de beber vários milhões de dólares dessa água de uma só vez. Ele nem fazia ideia do valor, e mesmo que soubesse, não se importaria nem um pouco. Ele estava focado em uma etapa específica de cultivo derivada do Natural Briefing Method, chamada Grain Avoidance, um processo criado para purificar o corpo e eliminar impurezas internas sobrevivendo apenas com os fluidos elementares mais puros. Mesmo tendo dúvidas sobre a eficácia final do método, ele decidiu seguir os passos antigos à risca. De repente, um brilho divertido apareceu nos olhos dele, e um sorriso de quem percebeu algo surgiu em seu rosto. Pensando bem, eu passei um ano inteiro submerso em fluido de medula concentrado sem comer absolutamente nada sólido. Meu corpo absorvia tanta energia pura que a fome nunca apareceu. Acho que tecnicamente isso já conta como uma forma avançada de grain avoidance, não é? Ao lembrar desse período ascético, ele percebeu o quanto sentia falta dos prazeres simples da comida. Lu Seng soltou uma pequena risada irônica de si mesmo e estalou os dedos com força, o som ecoando pela sala silenciosa como um disparo. A resposta foi imediata. Um grupo de atendentes e chefes especializados entrou rapidamente na suíte, removendo os recipientes vazios de água com eficiência. No lugar deles, montaram um enorme banquete cheio de pratos gourmet preparados antecipadamente para quando ele desse a ordem. A mesa logo ficou dominada por enormes travessas de carnes suculentas perfeitamente assadas, exatamente o tipo de comida que Lu Seng mais queria. Lu Seng se sentou à mesa cheia, com os olhos brilhando de expectativa enquanto observava o banquete. Ah, quer saber? Disse ele com um sorriso. Um homem precisa de carne para se sentir vivo de verdade. Esse negócio de grain avoidance pode até ajudar no cultivo, mas a vida foi feita para ser saboreada. Depois de passar mais de um ano sem comer nada sólido durante seu período de reclusão, ele sentia que suas papilas gustativas estavam quase atrofiando. Lu Seng não perdeu mais um segundo e mergulhou na comida com a intensidade de um predador faminto. Logo na primeira mordida da carne perfeitamente temperada e suculenta, uma sensação absurda de satisfação tomou conta dele, e ele começou a devorar o banquete como se estivesse compensando um ano inteiro de comida perdida. Enquanto Lu Seng estava ocupado comendo, a porta da suíte se abriu novamente. Uma mulher loira alta e curvilínea, com presença marcante, se aproximou. O blend que dela era extremamente poderoso, vibrando com a intensidade de um especialista de rank 8. Ela caminhava com elegância controlada, carregando um pequeno baú finamente entalhado nos braços. Ela parou a uma distância respeitosa da mesa e fez uma reverência profunda, oferecendo o baú com as duas mãos. Honored Sage, o God Seal me ordenou que entregasse este tributo diretamente em suas mãos. Lu Seng levantou os olhos no meio da mordida e imediatamente a reconheceu como uma das sobreviventes de elite de rank King da antiga Signat Society. Ele fez apenas um pequeno aceno com a cabeça, indicando para ela continuar.
A mulher abriu cuidadosamente o baú e o inclinou em direção a ele, revelando vários pedaços grandes e regulares de cristais semitransparentes que pulsavam com uma luz interna fraca e rítmica. Era um conjunto de Energy cristais de alta qualidade, com peso total de 436 gramas, uma pequena fortuna concentrada em poder. Lu Seng colocou um osso na mesa e limpou a boca com um guardanapo de seda, sua fome finalmente satisfeita. Ele olhou para os cristais com uma indiferença casual que chocaria qualquer outro artista marcial. Muito bem, eu aceito. Parece que Harold está cumprindo seu trabalho com eficiência. O jovem se levantou da mesa e colocou as mãos de volta nos bolsos, sua postura transmitindo uma dominância natural. Enquanto caminhava em direção à varanda para observar o pôr do sol, acrescentou por cima do ombro: me avisem no momento em que Harold estiver totalmente pronto para nossa partida. Eu não gosto de esperar. A mulher loira permaneceu curvada, com a voz cheia de reverência enquanto o observava se afastar. Como desejar, Honorad Sage. Desejamos ao senhor uma jornada rápida e gloriosa. Enquanto isso, a milhares de quilômetros de distância do outro lado do oceano, uma atmosfera completamente diferente dominava a região militar central do Dragon Nation. Dentro de uma sala de conferência secreta e fortemente protegida, 5 Martial Marshals estavam reunidos com algumas das figuras mais poderosas do país. Homens e mulheres de expressões frias e presenças esmagadoras. Muitos deles eram titãs lendários do exército, cujas conquistas, status social e poder político talvez até superassem os próprios 5 Marshals. Todo o peso da força militar do Dragon Nation estava ali reunido. E essa reunião de emergência tinha um único tema que poderia abalar o mundo. Senhores, anunciou o oficial principal, vamos iniciar oficialmente a reunião sobre a situação de Lu Seng. O Eastern Marshal, incapaz de conter sua empolgação, se levantou segurando uma pilha grossa de relatórios de inteligência. De acordo com nossas informações mais recentes e confiáveis, podemos confirmar oficialmente que Lu Seng não apenas está vivo, como também parece estar em condição física máxima. Além disso, nossas fontes indicam que o retorno dele ao Dragon Nation é iminente. O rosto do Southern Marshal se iluminou com alívio e empolgação ao ouvir essa notícia milagrosa. O Central Marshal, sempre direto e prático, se inclinou para a frente com um brilho impaciente nos olhos. Essa é uma notícia gigantesca. Mas ainda resta uma questão: conseguimos estabelecer comunicação direta com ele? Podemos confirmar a rota, os detalhes logísticos e o momento exato da chegada dele ao nosso território. O Eastern Marshal, com uma expressão um pouco sombria, balançou a cabeça lentamente. Negativo. No momento dependemos completamente de Lu Seng para iniciar contato conosco. Todas as nossas tentativas de alcançá-lo, tanto por meios convencionais quanto não convencionais, falharam. Além disso, a localização atual dele está sendo protegida por meios desconhecidos. Nossos melhores sistemas só conseguem estimar que ele está em alguma região do South Eagle Ocean. Já é suficiente saber que Lu Seng sobreviveu e está bem. Ele sempre foi alguém extremamente calculista e com suas próprias razões, então devemos respeitar sua privacidade e evitar qualquer interferência desajeitada, declarou o Central Marshal com tom definitivo. A sala foi preenchida por murmúrios de concordância. De fato. Entendido. Muito bem então, continuou ele. Vamos ao próximo ponto crítico da pauta. Sobre o próximo World Grandmaster Tournament, qual será nossa posição oficial quanto à delegação que enviaremos? O Eastern Marshal estreitou os olhos, com um olhar analítico e frio. No passado, o World Grandmaster Tournament era o grande cadinho para os Grandmasters da nossa nação, disse ele com voz pesada de história. O comando militar sempre esteve disposto a sacrificar seus melhores talentos naquele altar sangrento, esperando que pelo menos um Martial Saint surgisse do massacre. Mas a situação mudou. Agora temos Lu Seng, um jovem cuja ascensão ao nível de Martial Saint não é apenas possível, mas praticamente certa. Diante desse potencial esmagador, será mesmo sábio arriscar nossa força restante em uma competição tão brutal e imprevisível? A risada do Western Marshal ecoou pelas paredes reforçadas da sala de conferência. Abandonar? Por que recuar agora? Ele bradou.
Não só devemos participar como também devemos entrar com uma força nunca vista antes. Temos que ir com tudo, sem segurar nada. O Northern Marshal concordou com expressão séria. Vocês esqueceram tão rápido? Podemos enxergar o Old Grandmaster Tournament como uma série de provações, mas os Marchalcentes do mundo sabem muito bem o que ele realmente é, um campo de batalha primitivo para disputar os recursos energéticos mais raros e poderosos do planeta. O Southern Marshal apertou os punhos com determinação, os nós dos dedos ficando brancos. Por muito tempo o sangue do nosso exército foi derramado apenas para garantir os interesses e as cotas dos 3 Marchalcentes independentes de Long Gogo, disse ele com emoção contida. Mas agora os ventos mudaram. Desta vez lutamos pelo nosso próprio futuro, pelo nosso próprio campeão. Nunca houve motivo melhor para entrarmos nessa arena e tomarmos o que é nosso por direito. O Northern Marshal se levantou, seu uniforme militar impecável cheio de medalhas que brilhavam sob a luz fraca da sala. Seus cabelos prateados pareciam refletir a luz da lua, e seus olhos penetrantes analisaram todos ao redor com autoridade absoluta. Excelente, declarou com firmeza. O Deus destinado do nosso exército, o líder da nova era, está prestes a retornar triunfante. Ele vai nos trazer um nível de glória e prestígio internacional que esta nação não vê há mais de 2 séculos. É apenas justo que nós, seus superiores e subordinados, preparemos um presente de boas-vindas realmente grandioso. Um arrepio de expectativa percorreu os dignitários e titãs militares presentes. Seus olhos, antes apagados por anos de política e estagnação, agora brilhavam com uma ambição que finalmente despertava. Um presente de boas-vindas, sim, não vamos economizar nada, murmurou um deles cheio de entusiasmo. Parece que esses velhos ossos ainda vão trabalhar mais uma vez. Este torneio será a base de uma vitória monumental para nosso povo. Que o mundo observe, o Deus do Dragon Nation está voltando ao seu trono, e o exército vai pavimentar o caminho dele com ouro e sangue. Enquanto isso, no topo da imensa Marchalcent Tower, o ambiente era de poder primordial e isolamento quase celestial. No enorme observatório ao ar livre que parecia tocar os próprios céus, as nuvens se agitavam violentamente, empurradas pelos ventos das montanhas que uivavam entre a antiga arquitetura de pedra. O ar ao redor daquele santuário estava saturado com uma presença etérea e transcendental, uma pressão espiritual que marcava o lugar como o domínio de alguém muito além das preocupações humanas. No interior da torre, 2 figuras quebravam o silêncio. Uma permanecia imóvel como uma montanha, enquanto a outra estava ajoelhada em completa submissão. O subordinado, com a cabeça baixa, falou em tom respeitoso: Grand Marchalcent, o início do Old Grandmaster Tournament está agora a apenas meio mês de distância. O mundo aguarda seu movimento. Devemos iniciar os preparativos para nossa partida? Perguntou o mensageiro em voz baixa, quase sussurrando contra o vento. O venerável Marchalcent Tanzongil, vestindo longas roupas tradicionais que pareciam se misturar com a névoa ao redor, não abriu os olhos imediatamente. Depois de um silêncio pesado, ele fez um leve aceno quase imperceptível. HM, respondeu, um som curto, frio como o gelo eterno. O subordinado vestido de preto, cuja roupa simples o fazia parecer apenas uma sombra, agiu com eficiência. Ele tirou de sua bolsa um dossiê grosso e perfeitamente organizado e o levantou com mãos trêmulas. Como o senhor ordenou, mestre. Aqui estão as informações mais recentes e completas sobre o indivíduo que o senhor está observando. O velho Marchalcent Tanzongil pegou os documentos com mão firme. Muito bem. Você pode ir. Sem hesitar, a figura de preto recuou até a borda da torre. Com um movimento ágil, ele se lançou pela janela alta, sua capa se abrindo atrás dele enquanto atravessava as nuvens como uma enorme ave de rapina. Este servo humilde se despede, gritou antes de desaparecer na névoa. Quando o silêncio voltou ao topo da torre, Tanzongil abriu lentamente os documentos, passando os dedos pelas páginas. Ele passou bastante tempo analisando os dados, seus olhos percorrendo as linhas com precisão clínica. Por fim, seu olhar parou em uma página específica, um perfil pessoal dominado por uma foto de alta resolução. A imagem mostrava um jovem extremamente bonito, com olhos calmos demais para alguém da sua idade.
Ao lado do retrato, impresso em destaque, estava um nome que vinha ecoando nos círculos de poder, Lu Seng. O velho Marshal Saint Tanzongil murmurou o nome lentamente, sua voz rouca e grave. Lu Seng, então os rumores eram verdade. Você sobreviveu ao impossível. E agora retorna depois de destruir seu antigo eu para forjar algo novo das ruínas. Me diga, garoto, você realmente pretende dar o último passo e entrar no nível de um Rank 9 Marshal Saint? Esse é o seu objetivo final? Uma luz verde suave começou a brilhar nas pupilas de Tanzongil, refletindo curiosidade misturada com intenção predatória. Lu Seng, ele murmurou. Pensar que você usou apenas um corpo de Rank 8 para ferir gravemente um extremidão Marshal Saint, isso desafia toda a lógica marcial. Você realmente merece ser chamado de um gênio raro que aparece apenas uma vez em 1000 anos. Tanzongil fez uma pausa e olhou para o horizonte, onde o sol lutava para atravessar as nuvens pesadas. Um raro momento de reflexão apareceu em seu rosto marcado pelo tempo. Será que eu julguei mal o verdadeiro limite do seu potencial? Será que subestimei o tamanho da ameaça, ou da oportunidade, que você representa? Será que estou sentindo um pequeno arrependimento pela minha posição anterior? Ele perguntou ao ar vazio. O momento de dúvida desapareceu tão rápido quanto surgiu, substituído por uma onda de certeza fria e arrogante. A resposta apareceu imediatamente em sua mente. Não. Eu não tenho nada do que me arrepender. Zhao Ji sempre foi uma decepção, um pedaço de lixo frágil e inútil que nunca teve o verdadeiro aço de um conquistador. Eu, Tanzongil, trilhei meu caminho com sangue e disciplina, lembrou a si mesmo, enquanto sua aura começava a se intensificar. Alcancei o nível de Grandmaster aos 42 anos, e aos 80 já estava sentado entre os Marshal Saints. Meu Dharma nascente tem 1000 metros de altura, um colosso de energia espiritual que supera aquele patético Zhao Ji por uma margem que ele jamais conseguiria imaginar. Números não mentem, e o peso da alma também não. Se algum dia fossemos forçados a lutar até a morte de verdade, sem piedade alguma, eu já sei qual seria o resultado. Eu arrancaria a cabeça dele e destruiria seu espírito em 5 movimentos. Ele nunca foi meu igual. Tanzongil puxou um longo e profundo fôlego, e o próprio ambiente respondeu ao seu comando. Nuvens de todas as direções começaram a convergir para a torre, entrando em seus pulmões como uma torrente visível de névoa branca. Naquele momento, ele parecia completamente sobrenatural, como um imortal lendário que já havia ultrapassado as limitações do mundo mortal. Minha força de vontade é uma lâmina dourada forjada em 100 anos de fogo, capaz de cortar qualquer obstáculo. Então e daí se Lu Seng voltou? E daí se o talento dele é monstruoso o bastante para assustar os céus? Em minha longa vida, já vi centenas de gênios com talento 10 vezes, até 100 vezes maior que o meu. Mas olha ao redor, no final todos viraram pó, e sou eu que continuo sentado neste trono. Tanzongil levantou lentamente a mão, os dedos se fechando como se segurasse o cabo de uma espada gigante invisível. Ele estendeu o braço, apontando a palma para o espaço vazio à frente. A aura do ambiente começou a se condensar em sua mão, formando uma lâmina brilhante de luz divina que vibrava como uma espada celestial. Então ele começou a falar, pronunciando cada palavra com intenção mortal. Eu, Tanzongil, juro pelo meu caminho marcial que serei o primeiro de nossa espécie a quebrar essas correntes e deixar este planeta primitivo rumo ao verdadeiro cosmos. Testemunhem minha determinação. Ele puxou o braço para trás enquanto a energia atingiu o auge. Celestial e imortal Slash, rugiu, sua voz ecoando pelo céu como um trovão. A energia concentrada em sua mão explodiu, transformando-se em uma lâmina física de luz que brilhou com intensidade cegante. Ele desceu o braço em um único arco devastador, liberando o poder acumulado de seu Dharma em um golpe vertical que parecia quebrar as próprias leis da física. O próprio ar parecia gemer e se rasgar sob a pressão do ataque. Um frio opressor se espalhou pelo caminho do golpe, congelando a umidade do ar em fragmentos de gelo brilhantes. Era como se o próprio espaço tivesse sido cortado por uma lâmina invisível extremamente afiada, deixando uma cicatriz de energia espiritual no ar. Ao mesmo tempo, em um lugar distante muito mais tranquilo, um elegante pátio estava envolto em silêncio. No centro do jardim,
uma fonte termal natural liberava nuvens de vapor perfumado que subiam lentamente para o ar fresco, formando uma cortina de névoa branca. Dentro da água rica em minerais estava o jovem de aparência tranquila, o extremidão martial Sente, Zalji. Seus olhos estavam fechados enquanto ele circulava sua energia interna, totalmente concentrado no difícil e doloroso processo de reconstruir seus meridianos destruídos e curar os ferimentos profundos que quase tiraram sua vida. Uma mulher vestida com pesadas roupas negras se aproximou da borda da fonte, seus passos silenciosos sobre as pedras. Ela olhou para o santo ferido e falou com uma voz completamente fria. Zalji, o Old Grandmaster Tournament está se aproximando. O chamado para os participantes já foi emitido. Você pretende participar? Perguntou ela de forma direta. Zalji abriu os olhos imediatamente, seu olhar escuro cheio de ressentimento. Você é cega ou está zombando de mim? Respondeu ele com voz rouca de dor. Você realmente acha que eu posso participar daquele massacre com este corpo destruído? A mulher de preto respondeu com honestidade brutal. Estou apenas perguntando por cortesia profissional. Mas é uma pena. Depois de tantos anos construindo sua reputação, a cota de Energy Crystals de Long Gogo será distribuída sem você. Desta vez você não receberá nenhuma parte. O rosto do Extremidão Martial Sente Zalji se contorceu em uma expressão feia e cheia de ódio. Um monte de xingamentos quase saiu de sua boca, mas ele se conteve ao lembrar de sua situação frágil e engoliu o orgulho à força. TCH. Apenas garanta que você não esqueça de conseguir o elixir de cura Martial Soul com o Pathfinder para mim. Quando eu tiver esse remédio e estabilizar minha base, pagarei o dobro pelo seu trabalho. Pode ter certeza disso. Você pode até esquecer um acordo tão lucrativo, mas eu não, respondeu a mulher secamente antes de virar e desaparecer na névoa. Zalji continuou dentro da água, com o rosto distorcido. Se Lin Shenji conseguir negociar aquelas 2 garrafas de Sonourish Influx desta vez, murmurou ele, em 3 anos posso recuperar pelo menos 80% da minha força máxima. Depois disso vou recuperar as escolas do Extremidão e reconstruir meu império passo a passo. Ao pensar em sua humilhação atual, ele soltou um último xingamento cheio de veneno. Lu Seng, seu desgraçado! Zalji rangeu os dentes, tremendo de ódio e medo profundo. Saber que aquele garoto havia sobrevivido à explosão final o deixou completamente chocado. Com aquela personalidade vingativa dele, é questão de tempo até ele aparecer aqui. Preciso pensar em uma estratégia de defesa agora. Se a situação piorar, vou usar tudo que tenho para comprar a proteção de Lin Shenju e Tan Zongjil. Mesmo que Lu Seng tenha ficado mais forte, ele não se atreveria a me atacar se eu estiver sob a proteção de 2 Rank 9 Martial Saints, não é? Não, ele não teria coragem. Ele não é tão louco assim, sussurrou Zalji, repetindo as palavras como se isso pudesse torná-las verdade. Ele continuou murmurando para si mesmo por vários minutos, tentando desesperadamente estabilizar sua mente. Ele definitivamente não faria isso. Não ousaria enfrentá-los, certo? Zalji assentiu para si mesmo com olhos vazios. Tentando fugir do próprio medo, ele afundou mais no calor da fonte termal e fechou os olhos novamente, retomando o lento e doloroso processo de cura. Enquanto isso, as engrenagens do mundo continuavam girando. A data do Old Grandmaster Tournament, um evento gigantesco que acontece apenas uma vez a cada 10 anos, estava finalmente próxima. Por toda Vainstar, uma tensão silenciosa começou a surgir, como se o próprio planeta estivesse prendendo a respiração antes de uma tempestade. Facções e seitas ocultas começaram a se mover por todo o planeta. As máquinas adormecidas de guerra e competição voltaram a funcionar. Entidades poderosas que permaneceram nas sombras por anos começaram suas longas jornadas rumo ao campo de batalha decisivo. Figuras lendárias no auge do poder humano começaram a sair de seus isolamentos. Legiões de Grandmasters e Great Grandmasters, representando os maiores impérios e organizações secretas do mundo, começaram a viajar para o local secreto do torneio. Forças externas também começaram a se mobilizar em velocidade sem precedentes. Das florestas primordiais, dos picos congelados de montanhas proibidas e até das profundezas escuras dos oceanos,
especialistas que representavam o auge da humanidade começaram a aparecer. Isso era mais do que apenas uma competição. Era o maior evento global das artes marciais, um encontro quase sagrado para aqueles que eram basicamente os deuses da raça humana. Na costa da Golden Island, um grupo de especialistas impecavelmente vestidos da organização Hwang encaminhava com passos firmes em direção ao ponto de embarque. Bum! Sem qualquer aviso, as águas calmas do mar diante deles explodiram em caos. Um enorme redemoinho surgiu instantaneamente, afundando até o fundo do oceano. Uma onda assustadora de calor e luz branca explodiu das profundezas do mar, seguida por uma explosão de vapor que cobriu toda a costa com uma névoa branca intensa. Uma enorme fenda parecia cortar a superfície do mar enquanto a água era empurrada para os lados como paredes gigantes. Milhares de peixes mortos e camarões do fundo do mar foram lançados ao ar e caíram de volta na água. No meio dessa destruição aquática estava uma única figura, com as mãos calmamente atrás das costas. Contra o fundo do oceano aberto, sua silhueta parecia simples, sem qualquer aparência divina. Mas no momento em que ele estava ali, parecia que até a luz do sol ficava apagada. Os Grandmasters e Masters próximos sentiram suas próprias presenças desaparecerem diante dele, como velas quase apagadas. O poder invisível do céu e da terra parecia girar ao redor dele, como se fosse o centro do universo. Os membros da Hwang ficaram completamente chocados. Os Grandmasters e Masters na costa tremiam visivelmente. O choque inicial rapidamente se transformou em reverência profunda. Aqueles especialistas arrogantes ficaram em silêncio absoluto, esperando a figura se mover. De repente, outro fenômeno celestial surgiu sobre as ondas. Para o grupo da Hwang, a cena parecia saída de um mito antigo, como o sol nascendo do mar oriental. Uma figura envolta em luz dourada começou a subir lentamente de algo parecido com um palácio submerso, caminhando por uma escadaria feita de luz pura. No momento em que apareceu, as regras naturais do mundo pareciam se quebrar. Toda a luz ao redor foi puxada para ele, e até o poder do céu e da terra que cercava a figura anterior foi dispersado. A presença que surgia das profundezas descia com a autoridade absoluta de um verdadeiro soberano. Então, tão rápido quanto surgiram, todos os fenômenos desapareceram. No lugar deles estava um jovem de cabelos negros, bonito e refinado, com olhos profundos e calmos como o vazio. Era Lu Seng. Sem que ele dissesse uma palavra, todas as pessoas na costa se ajoelharam ao mesmo tempo. Lord Sente, nosso mestre chegou. Harold avançou com a cabeça abaixada em profundo respeito. Mesmo sendo líder executivo da organização Hwang e também um Rank 9 Martial Sente, ele não sentia vergonha de se ajoelhar. Na verdade, sentia orgulho. Pouquíssimas pessoas na história de Vian Star tiveram o privilégio de estar ao lado de alguém como Lu Seng. Quando o olhar de Lu Seng passou por ele, Harold sentiu como se duas colunas de fogo tocassem sua pele, fazendo sua alma tremer. Lu Seng dizia ser apenas Rank 8, mas Harold não acreditava nisso. Se ele realmente for só Rank 8, pensou Harold, então podem cortar minha cabeça agora mesmo. Harold olhava para Lu Seng convencido de que aquele jovem já tinha alcançado o nível de navegador, ou estava muito perto disso. Lu Seng, com as mãos nos bolsos e sua postura calma de sempre, desceu pelo ar como se estivesse andando por escadas invisíveis. Ele parou diante de Harold e perguntou casualmente, estamos prontos para partir? Seus olhos então olharam para o grande grupo de especialistas da Hwang atrás de Harold, e uma expressão de dúvida apareceu em seu rosto. Estranho, pensou Lu Seng. Eu não tinha praticamente eliminado todos os especialistas de alto nível da Hwang na última batalha? Quanto tempo passou? De onde surgiu esse novo exército? Depois de um momento analisando, ele percebeu a verdade. Parece que Harold tinha trabalhado bastante, absorvendo os restos da Black Demon Society e da Dark Star para sua própria organização. Estamos totalmente preparados, My Lord, respondeu Harold com respeito absoluto. Todos os detalhes já foram organizados. Podemos partir quando o senhor desejar. Lu Seng assentiu lentamente. Muito bem. Então vamos. Harold levantou a mão e deu um sinal silencioso.
Logo depois, um jato privado moderno com acabamento dourado deslizou de um hangar escondido na Golden Island e parou diante deles. Lu Seng e Harold embarcaram na aeronave. A cabine estava equipada com luxos extravagantes, vinhos raros, telas gigantes e quartos confortáveis. Lu Seng se sentou e fechou os olhos. Dentro de seu Marte Albore, o mapa estelar interno brilhava como uma nebulosa concentrada. Cada Undine-cell funcionava como um nó estrutural e uma fonte infinita de energia. Nos últimos 2 meses de cultivo intenso, ele havia criado mais 88 Undine-cells. O jovem segurou um bloco de energon entre os dedos, observando sua estrutura antes que ele se dissolvesse em sua palma. Esses blocos de energia são impressionantes, murmurou. Depois de absorvê-los, minhas Undine-cells chegaram a 278. A densidade dessa energia é absurda. Não é surpresa que seja um recurso planetário tão valioso que até Marte-alcentes matariam para ter. Quando seu número de células ultrapassou 200, seu mapa estelar e o Undine Starbore começaram a sofrer mutações estranhas. O coração de Lu Seng parecia ter se transformado em uma pequena estrela pulsante. Cada batida fazia o mapa estelar em seus ossos brilhar. Sua respiração carregava o calor de uma erupção estelar, e sua pele começou a emitir um calor assustador. Harold, sentado perto, congelou de repente e começou a suar. Olhando para Lu Seng, parecia que ele estava sentado ao lado de um forno industrial. A sensação era esmagadora. Mesmo com Lu Seng suprimindo sua aura ao máximo para não destruir o avião, o calor irradiando dele era suficiente para cozinhar lentamente qualquer pessoa comum. Era como ficar sob o sol escaldante do deserto ou sentado ao lado de uma fogueira gigante. Harold estava encharcado de suor. Se a viagem demorasse muito, ele tinha medo de literalmente desidratar ali mesmo. Dentro da cabine silenciosa, Lu Seng fechou lentamente a mão em um punho forte e olhou quase instintivamente para a cabeça de Harold do outro lado da mesa. Me diga, Harold, disse ele em tom baixo e pesado, na sua opinião como um sente, o que aconteceria com sua cabeça se eu acertasse um golpe completo em você agora? A atmosfera ficou pesada. Harold sentiu um terror primitivo subir pela espinha. Dominado pelo medo, Harold saltou da cadeira e caiu de joelhos no chão, abaixando a cabeça completamente. A pressão de Lu Seng era sufocante. Quando ele ousou olhar para cima, viu Lu Seng olhando pela janela como se nada tivesse acontecido. Amy, meu lord, gaguejou Harold, tremendo enquanto tirava algo da roupa. Perdoe meu erro. Eu percebi que ainda havia guardado uma parte do Energy Concentrate obtido da queda da Dark Star e da Black Demon Society. Eu quero entregá-los ao senhor agora, disse Harold enquanto tirava rapidamente um pequeno saco preto do bolso e o oferecia com as 2 mãos. Lu Seng ficou olhando para o saco em silêncio. Harold, disse ele depois de um momento estranho, se eu disser que não estava tentando ameaçar sua vida agora, você acreditaria? Harold apenas balançou a cabeça freneticamente, lágrimas de medo descendo pelo rosto. Tudo bem, considere isso hipotético então, suspirou Lu Seng. Ele pegou o saco e sentiu o peso dos cristais. Dentro havia mais de 600 gramas de material de alta qualidade. Somando com o que já tinha, seu estoque pessoal agora ultrapassava 1 quilograma. Era impossível negar, a organização Huangin era extremamente rica. Quando viu Lu Seng guardar os cristais, Harold finalmente respirou aliviado. Mesmo assim, ele discretamente se afastou alguns assentos para manter uma distância segura. Ele lembrou de um velho ditado do Dragon Nation, acompanhar um soberano é como caminhar ao lado de um tigre. Agora ele entendia perfeitamente. Harold olhou novamente para Lu Seng e por um instante teve a impressão de ver não um jovem bonito, mas o próprio ceifador da morte. O medo se tornou um companheiro constante. Estar perto de alguém que podia decidir seu destino a qualquer momento era viver à beira de uma lâmina. Sem que Harold soubesse, o natural briefing method dentro do corpo de Lu Seng estava funcionando de forma quase caótica, tentando equilibrar a energia de suas 278 Undine cells. Minha força está crescendo mais rápido do que consigo controlar, percebeu Lu Seng. Se eu não entrar em combate intenso logo, talvez eu nem consiga tocar objetos comuns sem destruí-los. Por um momento ele pensou em Dom Quinso,
sua primeira namorada e noiva. Um pensamento irônico passou por sua mente: tentar beijá-la agora provavelmente queimaria seus lábios instantaneamente. Até voltar para casa parecia perigoso. Pressão, eu preciso de uma pressão que nunca enfrentei antes, murmurou Lu Seng, sentindo seu Starheart bater como um sol preso dentro do peito. Ele queria que o Old Grandmaster Tournament começasse logo. Segundo os dados históricos de Harold, na última visita do Lord Guide a Vainstar havia 24 especialistas acima do rank 9 no planeta. Mas Lu Seng já havia eliminado 3 deles. Agora restavam apenas 21. Lu Seng olhou pela janela do avião para as estrelas distantes. Será que 2 ou 3 Martial Saints seriam suficientes para me pressionar? Pensou. E se fossem 20 ao mesmo tempo? Ou todos de uma vez? Enquanto isso, Harold estava sentado a quase 10 metros de distância tentando parecer invisível. Ele não fazia ideia de que o homem que servia estava pensando em enfrentar todos os especialistas do planeta sozinho. Cerca de meia hora depois, o som dos motores mudou quando o jato dourado começou a descer. A aeronave pousou suavemente em uma pista escondida no meio de um arquipélago tropical remoto. Assim que a pesada porta da cabine se abriu com um chiado, uma onda de ar úmido e perfumado de flores entrou. Diante de Lu Seng se estendia uma enorme floresta tropical vibrante, com o som de pássaros exóticos ecoando pela copa das árvores. Sem dizer nada, Lu Seng liberou seu poder mental como uma maré invisível, expandindo até cobrir um raio absurdo de mais de 500 quilômetros. Em sua mente, toda a ilha se revelou. Ele viu um complexo de prédios modernos e luxuosos escondidos sob a vegetação, um resort de nível mundial construído exclusivamente para a elite. My Lord, chegamos, explicou Harold rapidamente, ansioso para mostrar utilidade. A Old Martial Arts Association chamou este lugar de Saint Heaven Island. É aqui que todos os Martial Saints vão se reunir para assistir às lutas preliminares antes do evento principal. Lu Seng assentiu lentamente enquanto pisava na pista, suas botas fazendo um leve som no chão. Saint Heaven Island, repetiu ele com um leve sorriso seco. Tenho que admitir, os Martial Saints de Vainstar não têm nenhuma modéstia quando escolhem nomes para seus santuários. Ele virou para Harold e olhou para o horizonte. Então o palco está pronto. Qual é o próximo passo desse grande espetáculo? Cada Martial Saint participante recebe um território privado enorme na ilha, continuou Harold, apontando para o interior da floresta. Essas propriedades têm todo tipo de luxo imaginável, desde centros de treinamento avançados até salas de entretenimento de alto nível. Mas antes das lutas começarem, existe um grande banquete obrigatório. Ele funciona como um evento de networking entre os Saints e também como local oficial para apresentar pedidos comerciais ao Old Martial Arts Association. Claro, o lugar fica cheio. Os Saints sempre vêm acompanhados de discípulos promissores, familiares e aliados importantes. Com uma reverência respeitosa, Harold tirou um tablet digital e um pergaminho físico, entregando a Lu Seng uma cópia completa da lista oficial de trocas do torneio. Lu Seng pegou a lista casualmente e começou a ler os itens de alto valor disponíveis. Life Tier 3, Nourishing Spirit Elixir, formulado para estimular a evolução do espírito do Martial Dawn e fortalecer o Dharma Idol. Preço: 2 kg de Energy Crystals por frasco. Ele continuou. Life Tier 3, Body Tempering Elixir, feito para fortalecer a região marcial e aumentar a densidade celular. Preço: 2 kg por dose. Ficava claro que esses itens eram feitos apenas para o nível mais alto do poder humano. Até os recursos auxiliares mais básicos custavam pelo menos 1 kg de Energy Crystals, uma quantia que poderia falir países inteiros. Lu Seng levantou os olhos da lista e olhou para Harold com um olhar seco. Parece que sua situação financeira é ainda pior do que eu imaginava, Harold, disse casualmente. Para um Rank 9 Martial Saint que viveu mais de um século, é quase impressionante que você não tenha conseguido guardar nem 1 kg de Energy Crystals. Bem,
Veja, o rosto de Harold ficou pálido e o suor frio voltou a aparecer. Ele forçou um sorriso constrangido. Na verdade, fiz alguns investimentos grandes em recursos experimentais e equipamentos nos últimos anos, o que acabou com minhas reservas imediatas. Mas eu lembro de vários outros March-Alcentes que me devem grandes quantidades de Energy Crystals. Vou tratar de cobrar essas dívidas imediatamente e entregá-las ao senhor. Entendi, pensou Luceng com um leve sarcasmo. Então essa velha raposa esconde sua verdadeira riqueza em favores e dívidas pendentes. Bem típico. Ele manteve a expressão neutra. Afinal, para alguém como Harold, que sobreviveu mais de 100 anos e chegou ao rank 9, era natural ter várias camadas de segurança escondidas. Seu comportamento casual desapareceu imediatamente. Seu olhar ficou preso em dois itens extremamente valiosos. Level 10 Willpower Defense Talisman, um artefato com a vontade literal de um especialista Level 10, ativa automaticamente diante de ameaça fatal. Preço, 30 kg de Energy Crystals. Logo abaixo havia outro. Shattered Star Steel, material de origem cósmica para forjar armas de Tier 10. Preço, 1 kg de Energy Crystals por grama. Eram claramente os itens mais valiosos da lista. Então é daí que veio, pensou Luceng com clareza fria. Foi assim que Zalji conseguiu aqueles 30 quilos de Energy Crystals. Finalmente ele entendeu como o Extremidão March-Alcente havia comprado um talismã capaz de liberar a vontade de um especialista Level 10. Mesmo assim, o preço absurdo de 30 quilos de Energy Crystals deixou Luceng momentaneamente surpreso. Para juntar essa quantias, Algi provavelmente drenou o Dragon Nation por mais de um século. Como autoproclamado deus do mundo mortal, sua riqueza era gigantesca. Depois da guerra da War Dragon Division, ele provavelmente herdou a fortuna de vários March-Alcentes mortos. Aquele porco gordo dos Algi realmente era viciado em recursos, murmurou Luceng. O Dragon Nation tinha bilhões de habitantes, e com o status de Zalji ele podia comandar recursos absurdos. Já a Huangin era uma organização relativamente pequena com menos de 10.000 membros. Era impossível competir com o poder econômico de uma nação. Além disso, a pesquisa de bestas raras da Huangin consumia muito dinheiro. A diferença entre Zalji e Harold é a mesma entre um ministro imperial e um rico comum, pensou Luceng. Essa lista de trocas é basicamente uma armadilha para arrancar os recursos desses March-Alcentes. Luceng continuou analisando o esquema do Lord Guide. A civilização avançada por trás disso provavelmente estava vendendo lixo tecnológico ou restos de artes marciais que não tinham valor para eles. Mas mesmo esse lixo era muito avançado para Vainstar, então os March-Alcentes estavam dispostos a vender tudo para obtê-lo. Que cálculo frio e inteligente, pensou Luceng. Enquanto estivessem presos em Vainstar, eles eram basicamente gado sendo administrado por um fazendeiro superior. Apenas quebrando as correntes do planeta e indo para o verdadeiro universo, um artista marcial poderia ficar no mesmo nível que o resto do cosmos. Finalmente chegou a hora do grande banquete. As portas douradas da sala privada se abriram e Luceng saiu com uma aparência completamente diferente. No lugar do jovem oriental agora havia um homem com cabelo castanho claro curto e pele branca como alabastro. Seus traços eram fortes, lembrando uma escultura antiga de um deus solar ocidental. Seus olhos agora eram de um azul profundo. A transformação era tão completa que até o próprio Luceng ficou surpreso ao ver seu reflexo. Eu poderia ficar na frente dos meus próprios pais agora e eles não me reconheceriam, pensou. Provavelmente só diriam Welcome to the Dragon Nation em inglês quebrado. Sua aura esmagadora foi completamente suprimida, parecendo calma como um lago profundo. Harold, ao lado da porta, não resistiu a elogiar: Senhor, seu disfarce está perfeito. Mesmo com outra aparência, o senhor continua brilhando como um deus entre mortais. Luceng lançou um olhar frio para Harold. Harold, escute bem. Não importa o quanto você tente me bajular, você não vai ganhar nem meio grama dos meus Energy Crystals. Harold imediatamente se curvou. Sim, claro, my lord. Eu entrarei primeiro no salão para anunciar sua chegada.
O grande salão do banquete já estava cheio de luxo e conversas elegantes. Música orquestral suave tocava no ar, misturada com risadas refinadas e o tilintar de taças de cristal. Lu Seng entrou no salão com expressão fria. Conforme a noite avançava, a multidão aumentava até que quase todos ali eram praticantes de nível grandmaster ou superior. Seus ternos caros e vestidos brilhantes não escondiam a poderosa energia sanguínea de seus corpos. Eram os verdadeiros predadores de Wainstar. Comparado a isso, festas de elite que Lu Seng frequentou antes pareciam brincadeira de criança. De repente, um grupo de praticantes orientais entrou pelo arco principal. Lu Seng olhou e ficou surpreso ao reconhecer alguns rostos. Ele viu um jovem de aparência simples, mas com olhar afiado e cheio de confiança. Ao lado dele caminhava uma bela jovem elegante. Eram Dong Shenji e Lin Vanvan. Lu Seng percebeu imediatamente que Dong Shenji tinha mudado. Oh! Então Dong Shenji e Lin Vanvan também vieram, pensou. Parece que ele encontrou seu caminho de volta ao Mar Chaodão. Bom para ele, pensou Lu Seng ao notar sua cabeça raspada. Parece que ele está recomeçando do zero. Lu Seng lembrava quando havia destruído o caminho marcial de Dong Shenji. Ele achou que o rapaz viveria em depressão para sempre. Não esperava que ele tivesse força mental para voltar. Curioso, Lu Seng continuou observando o salão com seus sentidos mentais, procurando outros rostos conhecidos do passado. De repente, ele soltou um pequeno HM, quando viu outro grupo entrando. A aura deles era completamente diferente do clima festivo, fria, mortal e cheia de disciplina militar. Eles caminhavam com as costas retas como ferro. Entre eles havia veteranos com mais de 50 anos, cabelos grisalhos e energia sanguínea extremamente poderosa. Cada um deles tinha presença comparável aos líderes das seitas Extremidão. Lu Seng reconheceu os rostos imediatamente. Os marshals do exército do Dragon Nation vieram pessoalmente, pensou. Como o exército não tinha um marshal sente próprio, normalmente dependiam de Tan Zongjio ou Lin Shenjue. Era raro vê-los aqui. Talvez eu devesse cumprimentá-los depois. De repente, o barulho da sala mudou. Olhem! Miss Fiona chegou! A joia da nossa aliança está aqui! Um grande alvoroço começou perto da entrada. Lu Seng olhou para a porta. Quando viu a garota, até ele ficou impressionado por um momento. Ela tinha uma beleza quase irreal, que fazia até princesas de contos de fadas parecerem comuns. A mente analítica de Lu Seng percebeu imediatamente que a genética dela era extremamente refinada. A garota tinha cabelos loiros dourados e pele clara como leite. Seus traços pareciam esculpidos por um artista. Seu vestido era magnífico, e sua presença transmitia uma nobreza natural. Para os observadores, ela parecia uma flor de gelo ou uma joia perfeita em uma coroa imperial. Miss Fiona, ela parece saída de uma lenda, murmuravam as pessoas. Fiona caminhava pelo salão com elegância absoluta, como o centro de gravidade da sala. Ao lado dela, todas as outras mulheres pareciam apagadas. De longe, Lin Vanvan observava tudo com olhos arregalados. Caramba, murmurou, com um pouco de inveja na voz. Dong Shenji percebeu sua expressão e riu suavemente. Um pouco de inveja, brincou. Para ser honesto, Vanvan, se sua presença fosse um pouco mais dominante, talvez você não estivesse tão atrás dela assim. Lin Vanvan fez um bico e corou. Você está me provocando de novo, brother Shenji, suspirou. Seja realista. Ela é a filha do presidente da World Martial Arts Association e do líder da Western Martial Arts Alliance. Em status, recursos e até beleza, eu estou muito atrás.